Fala pessoal, tudo bem? Estamos juntos hoje para falar de função exponencial. Para você estar nessa aula de função exponencial, você já deve ter visto ou deve estar tranquilo em relação a potenciação, não é verdade? Propriedades de potenciação, equação exponencial. Agora, para chegar na função, a gente tem que saber todas aquelas propriedadezinhas, senão você vai ter dificuldade aqui e vai dizer que a culpa é da coitada da função exponencial e não é, tá beleza? Então vamos lá. Função, como o próprio nome diz, a gente já viu função afim, a gente já viu função quadrática, função tem domínio, função tem imagem e tem as suas restrições para ser considerada função, certo? Professor, qual é a maior diferença entre equação e função? Equação é quando a gente tem uma igualdade e a nossa intenção é achar o valor de x, né? Eu falo x, mas é a variável que a gente tem. Ah, x é igual a 2, x é igual a 3 e 4, x é igual a 5. A gente acha um valor de x para equações. Função não tem um valor de x. A função ela tem infinitos valores para a nossa variável, dependendo da restrição da função. Em função, a gente faz gráfico para acompanhar a evolução dos valores de x, certo? Isso é uma relação que existe entre o x e o y, né? Uma relação de dependência que, obedecendo a certas regrinhas que você viu lá atrás, pode ser considerada uma função. E é exponencial porque o nosso x, a nossa variável, está no expoente. Beleza? Olha só, um exemplo é esse aqui. Essa é a forma mais simples que ela pode aparecer para a gente. Tem umas formas mais cabeludas, mas depois a gente fala. Aqui, ó. F de x é igual a k vezes a elevado a x. Esse k é um númerozinho que aparece na frente da base, que é uma constante real. Professor, a maioria das funções exponenciais que eu vejo não aparece número nenhum na frente da base. Aparece sim. É que você não escreve ele. É o 1. Porque se eu escrevo 1 vezes qualquer coisa, eu não preciso escrever 1, ele fica meio oculto, não é? Então, sempre existe um númerozinho na frente da base multiplicando, e é a nossa constante. Esse carinha, eu já falei o nome várias vezes aqui, né? É a nossa base. É a base da nossa potência, porque potenciação tem uma base e um expoente. Essa base aqui, para a nossa função exponencial existir, a nossa base tem que ser positiva e ela tem uma restriçãozinha. Na verdade, não é a restrição é ela ser positiva. Agora, essa restrição que eu digo é uma divisão que existe entre os dois tipos de função exponencial. A função exponencial é a crescente e a decrescente. E eu vou te mostrar isso. Vem comigo aqui, ó. F de x é igual a 0,5 elevado a x. A minha base ela está entre 0 e 1. Correto? Ela não é nem igual a 0 e ela não é nem igual a 1. Ela está entre 0 e 1. Então, olha aqui. 0,5 elevado a x. Se eu pegar esse x e colocar 1, quanto vale f de 1? F de 1 é uma linguagem que a gente usa para dizer que eu estou pegando a função e no lugar de x eu estou substituindo um 1. 0,5 elevado a 1 vai dar 0,5. Beleza? 0,5 elevado a 2 é 0,25. Elevado a 3 é 0,125. O que você consegue perceber junto comigo aqui, ó? Que eu estou aumentando os valores de x, você está vendo que eu botei números cada vez maiores, e as imagens desse cara vão ficando cada vez menores. Qualquer função que se preze conforme a sua variável x aumenta e o y diminui, isso representa um trecho decrescente de função. Beleza? Então, toda vez que a gente tiver a base entre 0 e 1, a gente tem uma função decrescente. Vem comigo. Agora, vamos ver o outro exemplo aqui. Ó. A minha função maior do que 1, vou pegar o exemplo mais simples de todos, que é a base igual a 2. 2 elevado a 1 vai dar 2. 2 elevado a 2 vai dar 4. 2 elevado a 3 vai dar 8. Repara comigo uma coisa. Eu fui aumentando os valores de x e as imagens também foram aumentando. Em qualquer função onde a grandeza x aumenta e o y também aumenta, não interessa qual é a proporção, interessa que os dois aumentam, eu tenho uma função com a base maior do que 1 e a gente diz que essa função é uma função crescente. Escreve aqui comigo, ó. Certo? Então, uma exponencial ela é decrescente quando a base está entre 0 e 1 e ela é crescente quando a base é maior que 1 e eu te mostrei o porquê disso, né? Eu não joguei isso na sua cara, eu te mostrei. Agora vamos para a parte gráfica da coisa. Até aqui está tudo bem? A gente falou só uma parte simples da teoria.
Agora, o meu gráfico de exponencial, ele tem esse formato aqui, ó, é uma curva que começa pequenininha e vai aumentando, aumentando, aumentando. Ou então ela começa muito com uma inclinação muito grande, e depois ela vai ficando quase paralela ao eixo X. Essa é a característica de uma curva exponencial, certo? Em épocas de epidemia e coronavírus, alguma coisa do tipo, quando uma pessoa ela passa a doença para duas, cada uma dessas duas passa a doença para mais duas, aí cada uma dessas 4 passa a doença para mais duas. Depois, se cada pessoa passar para 2 pessoas, a gente vai ter uma curva exponencial. Se cada pessoa passasse para uma, a gente teria um acréscimo linear, certo? Porque a distância ia ser sempre igual entre um termo e outro. Só que conforme a gente vai andando numa exponencial, a distância vai ficando cada vez maior. Vou te mostrar, olha aqui, ó. O x eu fui aumentando de 1 em 1, tá vendo? Olha o resultado das imagens. Aqui era 2, aí aumentou 2 unidades, depois aumentou 4 unidades. Qual seria o próximo número aqui? 16. Então, ó, aumento 2, aumento 4, aumento 8. O meu aumento vai sendo cada vez maior e ela vai ficando muito inclinada. A gente chama isso de evolução exponencial ou evolução geométrica. Você vai ver isso na aula de progressão geométrica. Vem comigo aqui, ó. Esse meu gráfico, ele pode, né, toda função a gente analisa 2 pontos principais, quando ela passa pelo eixo y e quando ela passa pelo eixo x. Passou pelo eixo x, a gente diz que é uma raiz, certo? O que é raiz? É o valor de x que a gente coloca no lugar do x e faz a função dar zero. Pensa comigo na função exponencial. Existe algum expoente que transforme a sua base positiva num número zero? Não. Então, na função exponencial, a gente nunca vai encostar o gráfico no eixo x. Ele vai ficar muito próximo, cara, muito próximo, mas ele nunca vai encostar. Por quê? Porque não existe, eu vou escrever para você, porque não existe x que faça, olha só, y dar zero. Escrevi aqui para você, ó. É um expoente, cara. Nenhum expoente transforma a sua base em zero. Da mesma forma que esse outro gráfico, tá vendo aqui, ó, vai chegar muito próximo do eixo x, mas ela realmente nunca encosta. A diferença entre esse gráfico e esse é que esse está crescendo, esse está decrescendo. Então, nesse exemplo aqui, a gente tem uma base maior do que 1. Nesse exemplo aqui, a gente tem uma base entre 0 e 1. Gráfico decrescente, gráfico crescente. Outro ponto importante é quando ele passa no eixo y. Professor, se ele passasse no eixo x, o y seria zero. Se ele passa no eixo y, o x é zero. Então, assim que o gráfico atravessa o eixo y, exatamente nesse ponto, o x é zero. Tá vendo aqui? Ó, não importa se ela é crescente ou decrescente. E também não importa se é exponencial. Se o gráfico passa pelo eixo y, significa que ali o x é zero. Pega a função exponencial e bota zero aqui. Quanto é a elevado a zero? Lá da propriedade de potenciação, você viu que todo número elevado a zero dá 1. Então, a elevado a zero, qualquer que seja o nosso a, qualquer que seja a nossa base, isso vai dar 1. Então, 1 vezes k vai dar o k. Então, o ponto por onde essa função exponencial atravessa o eixo y é o nosso k. Aqui, ó. Esse cara é o próprio k que a gente tem ali na nossa função exponencial. Certo? Ó, esse carinha aqui. Tudo bem? Ah, professor, mas tem umas funções exponenciais meio cabeludas aí que tem outros números. Aí eu estou falando da forma mais simples de função exponencial. Outras a gente vê no outro momento. Até aqui tá tudo bem? Beleza? Então a gente se vê no próximo vídeo, galera. Um abraço. Vou chegar aqui pro ladinho para você poder copiar, porque tem muito detalhe, tá? Dá uma pausa e copia. Um abraço.